é o sabor da palavra. Todos acharam capítulo 3 do profeta Ezequiel? Todos acharam? Capítulo 3, versículo de número 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, ponto e vírgula, porque senão ele poderia comer qualquer coisa. Come este rolo, vírgula, e vai, porque não pode ficar parado depois de comer. E fala à casa de Israel. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Eu quero falar a respeito de 5 sabores: o sabor da palavra, o sabor da oração, o sabor do louvor, o sabor da unção. E quero completar nesta noite, se Deus assim permitir, falando para vocês a respeito do sabor da salvação. Amados, a Bíblia diz no capítulo 1 do profeta Ezequiel, no versículo 1: no ano 30, veja só, no 4º mês, no 5º dia, estava eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e eis que se abriram os céus, e ouvi visões de Deus. Ana tinha uma visão, Ezequiel também. Agora Deus chega para Ezequiel e fala para ele: Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1: põe-te em pé, filho do homem, porque eu quero falar contigo. Não é diferente. Deus dá uma ordem para mim e para você, para que nós venhamos a estar com o nosso pensamento diante dele, porque ele quer falar conosco neste lugar. Como ele já tem falado, ele quer continuar falando. E agora no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: filho do homem, come o que achares, ponto e vírgula, porque senão, amados, a gente come qualquer coisa. Filho do homem, come deste rolo. Mas, amados, Deus estava preocupado com o profeta Ezequiel, porque o que acontece? Como está preocupado comigo e com você? Porque quantas vezes, amados, nós comemos, quantas vezes saímos de casa e falamos: vamos para a igreja, porque lá hoje vai ter uma comida diferente, lá vai ter uma quentinha do céu. E quando procuramos, irmãos, não tem mais nada dentro de nós, parece que a gente não comeu nada, está tudo vazio. Mas Deus, se preocupando com o estado de Ezequiel, porque isso poderia acontecer com ele também, chegou para ele e disse: Ezequiel, vem aqui, Ezequiel, dá de comer o teu ventre. Mas ainda, enquanto está dando de comer o ventre, irmãos, ainda é um negócio meio perigoso. Por quê? Porque pode sair para fora. Mas depois Deus diz para Ezequiel, na sequência da leitura, dizendo no versículo 3: coloque nas tuas entranhas, porque depois de estar dentro das entranhas, não tem como sair mais para fora. Se você comer do rolo nessa noite, se você colocar nas tuas entranhas, Satanás não vai conseguir fazer você vomitar a palavra de jeito nenhum. Satanás não vai conseguir fazer você vomitar a palavra de jeito nenhum, porque você estará com ela nas suas entranhas. E nos momentos de adversidade, eu quero lhe dizer uma coisa: estará extraindo a vitamina, a proteína e os sais minerais para o teu espírito, contidos na palavra que estará dentro de você. Aleluia. Agora, irmãos, Deus estava preocupado para que Ezequiel fosse fazer uma grande obra. Agora, de repente, quando Ezequiel, ele é convidado por Deus para poder falar as coisas que Deus havia lhe ordenado, Ezequiel começa a tremer na base, começa a ficar com medo. Mas eu quero dizer, depois de Deus escolher, amados, e depois de Deus dar ordem para comer, depois de Deus mandar colocar nas entranhas, depois de Deus estampar o rolo e falar: eu quero que tu come agora, a Bíblia diz que quando ele abre a sua boca, a terra treme, e quando ele ordena, não tem quem fala: não vou, não posso, não faço, não quero. Quando Deus ordena, irmãos, você tem que fazer. Quando Deus ordena, ele te dá a condição para você poder. Quando Deus ordena, ele te capacita para poder fazer. E Deus, quando deu ordem para Ezequiel, dizendo: come deste rolo, filho do homem, Deus queria que ele tivesse alimentado para poder fazer uma grande obra. E de repente agora, amados, veja só, no capítulo 8, versículo 3 do profeta Ezequiel, ele ainda preocupado, sabe o que acontece? O Espírito do Senhor me tomou pelos meus cabelos e me levantou e me levou. E quando levou, começou a levar ele para um lugar, e de repente mostrou para ele, diante de uma parede, várias pinturas, e o povo estava voltado, adorando aquelas coisas, e aquilo provocava um ciúmes em Deus, provocava um ciúmes no Espírito do Senhor. E eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes de você. E quando você começa a dar ouvido para o mundo, o Espírito geme por tua causa. Quando nós damos ouvido para o mundo, o Espírito geme. E eu quero dizer uma coisa: quem está disposto a encher as suas mãos de brasas
Deus mostrou para nós nessa noite aqui que Ele está disposto a derramar brasa, e Ele está perguntando quem está disposto a encher as mãos de brasa. Quem está disposto a encher as mãos de brasa? O Senhor começa a perguntar quem está disposto a encher as mãos de brasa. Aleluia. Agora Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, filho do homem. Ezequiel, pensando que ele ia chegar e ia falar para o povo de Israel: olha, Deus vai tornar a terra mais fértil, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus chega para ele e fala: filho do homem, eu quero que você abra a tua boca e diga, sabe o que? Eis que vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Mas Senhor, esse negócio é meio complicado, porque falar que o fim está próximo, que o fim vem, Senhor, que negócio é esse? Foi dito nessa noite que Ana tinha uma carga, e eu quero dizer uma coisa para você, era uma das características de Ana, não era? Pois eu quero dizer para você, a palavra do Senhor também, em dados momentos parece que ela se torna uma carga para nós, difícil de suportar, difícil de carregar. Mas eu quero dizer uma coisa, quer queira você, quer queira não, quer aceite você ou não, eu quero lhe dizer, o fim vem, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Esteja você preparado ou não, o fim está próximo. Esteja você se preparando ou não, o fim vem. Mas o que o Senhor manda dizer para você: continua dando de comer ao teu ventre, coloque nas tuas entranhas, coma do rolo e sinta o sabor da palavra, 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 sinta o sabor da palavra. Talvez se o Ezequiel tivesse a oportunidade de perguntar: Deus, mas por que comer tanto? Sabe por que Deus está falando dessa forma? É porque às vezes tem pessoa que chega: mas para que tanto culto? Mas para que tanta oração? Mas para que tanta palavra? Mas para que tanto louvor? Eu quero dizer uma coisa, porque Deus sabia que o Ezequiel ia passar por um processo meio difícil, quando de repente lá no capítulo 37 ele é transportado para o meio de um vale de ossos secos. E eu quero te dizer uma coisa: quem sabe você está sendo transportado para o meio de um vale? Quem sabe você está sendo transportado para o meio de um vale? Eu quero dizer uma coisa, você pode abrir a boca e dizer: mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso e aonde o senhor quer chegar? É fácil de lhe dizer. Um culto maravilhoso como esse, irmãos, vamos analisar, eu não sei nem medir quantas pessoas tem aqui dentro de tanta gente, mas de repente, sei lá, amanhã ou depois Deus pode te transportar para um lugar aonde só tem 2, aonde só tem 3, ou de repente aonde só tem você. E se você não tiver comida dentro das suas entranhas, você certamente se verá numa dificuldade no meio de um vale. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas por que ele fala para você: dá de comer ao teu ventre e coloca nas tuas entranhas? Dá de comer ao teu ventre e coloque nas tuas entranhas. Dá de comer ao teu ventre e coloque nas tuas entranhas. Sinta o sabor da palavra, 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 sinta o sabor da palavra. Vai sentindo o sabor da palavra. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo o sabor da palavra? Quem está sentindo? Quem está sentindo o sabor da palavra? Quem está sentindo? Depois de estar no meio do vale, irmãos, aí só depende de você. Mas só depende de mim, só depende de você. Por quê? Porque Deus chega para Ezequiel e fala: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. Deus, em outra palavra, irmãos, eu começo a imaginar Deus dizendo: só depende de você. Está com uma palavra nas entranhas, comeu bem o rolo, então agora começa a profetizar. Profetiza, 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 profetiza. Começa a profetizar, começa a profetizar, começa a profetizar. Mas peraí, pastor, eu não estou entendendo não. Não está entendendo não, eu explico. Começo a ver as bandeiras de todos os estados, embaixadores, cada capital do nosso país, a obra se estendendo para fora do país. E eu quero te dizer, você pensa que esse embaixador, calma lá irmãos, você pensa que esse embaixador, de repente ele já está todo pronto, ele vai chegar lá e encontrar 200 pessoas, 400, 500, 1000, 50 mil? Não, haverá alguns que vai chegar e vai ter a maior facilidade. De repente quando chega na cidade, Deus brada e de repente vem aquela multidão. Mas haverá aquele que de repente vai estar no meio de um vale de osso seco, se não tiver com a palavra nas entranhas, começa a vomitar e dizer: olha, pastor Samuel, por favor, manda me buscar, porque eu não estou aguentando não.
Missionária Geni, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando não, eu quero voltar. Eu não sabia que era tão difícil. Mas se tiver nas tuas entranhas, Ele vai ordenar dizendo, quando você pensar em desistir, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, profetiza, 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 profetiza. E de repente, quando você profetiza ordenando a vida, se levanta um grande exército. E desse grande exército levantará com tanta coragem dizendo, pastor Samuel, eu estou pronto para a batalha. Se quiser me mandar para fora do país, eu vou. Se quiser me mandar para fora do país, eu vou. Se quiser me mandar para fora do país, eu vou. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. Eu estou vivo, 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 eu estou vivo. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Mas o que é isso, gente? De onde se levantou tanta gente? Da onde provém essa grande multidão? Provém da vontade de Deus. 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 Mas é preciso alimentar-se da palavra. É preciso sentir o sabor da palavra. Agora veja, meus amados, lá no capítulo 47, Deus chega para Ezequiel e fala, Ezequiel, filho do homem, caminha 1000 côvados para dentro da água. E quando ele caminha 1000 côvados, a água está batendo no tornozelo. Pastor Elias, eu não estou entendendo esse negócio não. É porque de repente quando você estiver lá para a banda do Piauí, do Ceará, Pernambuco, sei lá, Ele vai falar, vem 1000 côvados, a água está batendo no tornozelo. Sabe o que significa isso, amados? A água quando bate no tornozelo nessa noite, sabe o que Deus está querendo dizer? Quando você chegar, tudo é festa. Quando você estiver saindo para ir, é só alegria. Mas aí Ele fala para você, caminha mais 1000 côvados, a água está batendo no joelho. Mas o que é isso? É simples, eu explico. A dificuldade que você encontrou ainda é pequena, dá para superar com a maior facilidade. Ele manda caminhar mais 1000 côvados, de repente começa a bater nos lombos. O negócio já começa a estreitar mais um pouquinho. Mas o que é isso, pastor Elias? Eu explico. Você vai sentir saudade da comida da mamãe, vai sentir saudade da comida da irmã, vai sentir saudade dos amigos, vai sentir saudade, ainda está batendo nos lombos, mas Ele vai ordenar dizendo, caminha mais 1000 côvados para dentro da água. E quando caminhar mais 1000 côvados, o que representa isso? Irmãos, aí é quando a coisa piorou e você não consegue mais suportar. Mas aí sabe o que vai acontecer? De acordo com o depósito que você fez, Ele vai te levantar e vai te transportar para o outro lado da margem do rio seguro. E vai falar, não desista, filho, porque aonde você não pode, eu posso. Aquilo que você não consegue, eu consigo para você. Porque eu te chamei, eu te escolhi para esta obra. Eu te chamei, eu te escolhi para essa obra. E tudo que eu quero é que você dê de comer ao teu ventre. Coma deste rolo, para que você possa profetizar. Aleluia. Isso é o sabor da palavra. Preste atenção, quero dizer uma coisa para vocês. Uma das outras pessoas que descobriu o sabor da palavra foi o salmista. Quando lá no Salmo de número 119 e verso de número 105, ele disse assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E olha que a jornada é longe, daqui lá em Manaus, irmãos, é longe, mas é lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho, a palavra do Senhor. O salmista ainda abre a boca no Salmo de número 119 e no verso de número 11 ele diz, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que significa isso? É que quando você estiver saindo, você precisa estar com a palavra escondida no teu coração, senão você vai pecar contra o Senhor. Mas você com a palavra escondida no coração, você não vai pecar não, você vai honrar e exaltar o nome deste Deus maravilhoso. Aleluia. Porque com a palavra, irmãos, nas entranhas, a gente não aguenta não, começa a dizer, bem-aventurado é o varão, Salmo capítulo 1, versículo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como embaixador, você precisa estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você chegar lá, você precisa estar meditando de dia e de noite. Por quê? Porque quando vier a dificuldade, a adversidade, você vai vencer. Como vencer? Pela palavra. Você vai vencer porque você vai ter autoridade, você vai profetizar, você vai ordenar e as coisas vão acontecer, porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, como está escrito no livro do profeta Jeremias. Permita-me dizer a vocês, Deus chama Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Jeremias começa ali de titubear, de repente Deus chega para ele e fala, ei Jeremias,
Você está querendo me dizer que tu é uma criança e não sabe falar, rapaz? Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, porque eu já te conhecia. E aquilo que eu falar para você falar, é isso que você vai falar, Jeremias. De repente, irmãos, Jeremias ainda não sossegado, no versículo 11, Deus dá uma visão para ele. O que é que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. No versículo 12, Deus responde dizendo: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumprir. Através de você, Jeremias, eu vou realizar uma grande obra, porque eu te levanto como um profeta. Eu te levanto como um profeta. Eu te levanto como um profeta. E Deus está levantando nesta noite pessoas como ganhadores de alma, pescadores, e com muita sabedoria pela sua palavra. Aleluia, aleluia. E depois, irmãos, de você estar lá, e aí é só vitória. Depois da obra concluída, pastor Samuel, vem ver a obra. Estamos aqui preparados para fazer já um congresso. Aleluia. Sabe o que é que você vai dizer no dia do congresso? Você vai dizer assim, como disse o salmista no Salmo 84, e verso de número 10: Senhor, para mim mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. O que significa isso? Em nenhum outro lugar do mundo que não seja a tua casa, ninguém pode sentir felicidade como estou sentindo. Senhor, a tua palavra é muito pura, e por isso teu servo ama, por isso a tua serva ama. Continua abençoando o Senhor, continua abençoando o Senhor, continua abençoando o Senhor. E de repente você vai ouvir, como disse lá no profeta Isaías capítulo 52, versículo 7: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Você pode ter ciência do que é isso? Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Sabe o que acontece? Vou dizer para você, lembrar para você muito bem aqui. Eu não vou perguntar quantos estão felizes, porque depois do que já vimos aqui, né, amados? Mas eu quero te dizer uma coisa: alguém iniciou essa obra, alguém chorou por esta obra, alguém morreu por esta obra, mas a obra continua. Você é o responsável para dar continuidade nessa obra. Degustaram do sabor da palavra?